Esse período que nós estamos vivendo, da Quaresma, é um período de uma riqueza, na questão da gente fazer uma avaliação da nossa vida, de como é que estamos na nossa caminhada espiritual. Então, quando a gente falou semana passada, da gente rever a nossa Eucaristia, pedir a Jesus a graça de poder ser alimentado não só aos domingos, pedir mais generosidade contra a nossa avareza, pedir a consciência da humildade. Isso são coisas para a gente pensar e trabalhar, porque é a nossa caminhada, né? A nossa caminhada espiritual, que a gente vai deixando essas coisas de lado e acha que a nossa vida espiritual está boa. Então esse momento, esses 40 dias, são 40 dias para que a gente se veja. Eu falei isso com vocês. Mais importante que ressuscitar o morto, de que ver os anjos, é se ver. É o autoconhecimento. É a gente conseguir olhar para a gente e falar: eu sou de verdade um pozinho. Verdade, um pozinho que pensa, não um pozinho. Mas tomar consciência do nosso nada. Tomar consciência, né? Então, e da nossa caminhada, desse convite de amor de Deus conosco, é para pensar. A nossa vida espiritual é para ser pensada e vivida, não para ser deixada de lado e usar só na hora do aperto. Então, o que eu quero despertar em vocês é a consciência. E hoje eu quero refletir com vocês o Evangelho de domingo. Domingo a gente leu Lucas capítulo 9. Vocês lembram qual era o Evangelho? Era da Transfiguração. E tem uma frase que eu quero meditar de Lucas, que vocês têm certeza que vocês ouviram coisas belíssimas. Mas é quando Lucas, ele fala que Jesus pegou Pedro, Tiago e João, e Jesus subiu a montanha para fazer o quê? Para rezar. Fica parecendo que rezar é uma coisa tão simples, não é? Como que rezar é algo difícil? Ah, que é isso, Filó? Rezar é simples, não é? Nós estamos inseridos no mundo de urgências, não é? E de emergências. Então, a gente situado no mundo desse, fica parecendo que rezar é algo absolutamente dispensável, superficial, que não é necessário rezar. É assim que o mundo olha para nós. Então, sempre quando você convida alguém para rezar ou vai falar que vai rezar, eu escrevi 3 frases aqui para que eu não me esquecesse delas, que você escuta as pessoas dizerem, às vezes a gente diz assim: mas eu realmente estou muito ocupado para rezar. Rezar para gente que tem tempo, não é? Ou, eu tenho tanta coisa importante para fazer que simplesmente não consigo encontrar a oportunidade para rezar. Ou nós podemos dizer assim: toda vez que eu penso em rezar, aparece alguma coisa que exige a minha atenção. É o que eu falei, nós estamos no mundo das urgências, das coisas que são muito mais importantes do que oração. Então, a oração é uma disciplina da paciência, porque você, impaciente, você não é capaz de rezar. Tem que ter paciência para rezar, né? A impaciência não te permite fazer esse caminho, porque é tão interessante que a gente teria que escolher um horário para rezar. Não é o horário da missa, nem é o horário de rezar o terço, nem de rezar o rosário. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando da sua vida pessoal de oração, de encontrar com Deus. E aí a gente fala: mas eu não tenho tempo, Filó. Ou a gente escolhe o tempo que sobra. A gente deveria escolher dar a Deus o melhor tempo. Ele é o Senhor, inclusive, do tempo. Está vendo como é que a gente vai deixando as coisas todas de lado? Porque, na verdade, a gente também está inserido no mundo que fala assim:
Não é assim, você faz o seu melhor e deixa que Deus faz o resto. Estou falando uma mentira? Não. Isso não é o que nos conduz? Não, você faz o seu melhor, Deus faz o resto. Enquanto eu dividir, eu faço uma parte, Deus faz outra, eu estou usando dele. É diferente. A gente fala assim, não, mas Filó, eu não posso rezar, sabe por quê? Porque na verdade agora eu vou visitar os doentes, eu vou dar banho a alguém que está doente, eu vou cuidar de alguém com problema psiquiátrico, ou eu estou indo fazer comida para levar para os pobres, ou são coisas ótimas para fazer, nada errado, mas se eu não começar pela oração, eu posso fazer todas essas coisas com a minha impaciência, e isso estar longe de ser uma manifestação da compaixão de Deus com aquelas pessoas. Compreendem? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa é rezar. A gente faz, e fica parecendo que quando a gente fala assim, Deus faz o melhor, eu faço o resto, né? É que eu deixo a oração para quando não tem mais, não tem outra saída, não tem outra coisa para fazer. Então já esgotamos tudo, então só falta rezar, não é assim que o povo fala com você? Já fizemos de tudo, só falta, fazemos tudo errado. A gente começa pela oração. Então a nossa vida de oração, ela é horrorosa, ela é sofrível. Por isso que eu estou insistindo com esse assunto. Ela é sofrível. Nós temos que acordar. Nós temos que acordar para poder viver uma vida melhor. Entender que a vida de oração é uma vida a partir do Espírito Santo de Deus. Não pensem em rezar sem o Espírito Santo, que não tem jeito. Porque a vida de oração é a vida do Espírito em nós. Quando a gente clama, não é assim que Jesus falou? É importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E se ele não vier, ele não vai ensinar para vocês, não vai lembrar vocês tudo que eu falei e que eu fiz. E a gente quer rezar prescindindo do Espírito Santo. Então a primeira pessoa que a gente invoca é Espírito Santo. Porque na verdade não é a gente que faz alguma coisa, a oração é obra do Espírito Santo em nós. Por que eu estou falando isso? Por que rezar é uma disciplina? Porque é uma luta rezar. É uma luta pessoal, é um esforço seu, decidir que você vai rezar. Primeiro que você vai contra tudo, porque tudo que a gente quer, quando a gente tem um tempo, você acha que você não determinou que aquele tempo é de oração, você vai ligar alguma coisa que faz barulho, ou uma televisão, ou vai acompanhar o Instagram, ou vai ler, alguma coisa você vai fazer, ou vai ligar para alguém, ou vai arrumar alguma distração, alguma coisa nós vamos fazer. O silêncio nos incomoda profundamente, então nós vamos arrumar alguma coisa que faz barulho, vai ligar para um tanto de amigo, a gente liga som, faz tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente fica incomodado. Por que é uma disciplina? Primeiro que eu tenho que ter o meu querer, ok? Jesus jamais irá te obrigar a rezar, jamais, jamais. Presta atenção, se eu fiz opção por rezar, não é a consciência de que eu vou estar diante de quem? De quem, gente? Deus vivo. Então, se Deus está vivo, eu pressinto que eu também estou viva diante dele. Então é um encontro de duas pessoas. Isso lembra quem na Bíblia? Quem teve a oportunidade desse encontro? De Moisés com a sarça ardente, não é? Moisés é chamado e diante da sarça, porque nós vamos estar também diante de Deus vivo. É porque a gente não presta atenção, a gente reza distraído. Então quando Jesus nos ensina a rezar, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, e ele fala assim, capítulo 5, desculpa, é capítulo 6, versículo 5, ele fala assim, não, desculpa, é no 7 mesmo, nas vossas orações, aqui das palavras, ele fala, quando orardes, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará.
Esse versículo dá um fim de semana de conversa. Vocês acham que eu estou brincando? Quando ele fala, quando orares, então primeiro eu tenho que querer, ok? Então isso é uma disciplina. Eu tenho que querer rezar. Então eu tenho que reservar um tempo e um lugar para me encontrar com Deus. Então ele fala, entra, porque nós estamos sempre fora. Nós estamos sempre para fora. Dificilmente nós estamos para dentro. Se vocês lerem as moradas de Santa Teresa, vocês verão que Deus habita em nós, lá dentro. Então entra, não disperse, entra. Já é uma luta entrar. Entra no teu quarto, entra num lugar que é só você e eu. Reserva um lugar, não quer dizer que vai ser o quarto físico. Entra num lugar que é você e eu. Quando a gente caminhar muito na vida de oração, qualquer lugar do mundo que você estiver, você é capaz de entrar e continuar a sua vida de oração. Mas nós temos um chão. Entra, fecha. Então tem a porta que dá lugar para a área de fora da rua. Qual que é essa porta que está aberta para o mundo? Como é que Jesus é delicado? Qual que é essa porta? Os olhos, o ouvido, é os sentidos, e a boca, são os sentidos. Então quando orares, fecha os olhos, não queira escutar mais nada, e não queira falar mais nada, porque nós naquele momento vamos ficar diante de Deus vivo, para aprender a escutar o Espírito Santo que vai falar em nós. Ô luta, a gente escuta a nossa voz, escuta qualquer coisa, porque no início ficar parado para rezar é uma luta, por isso que é uma disciplina pesada, até a gente conseguir caminhar nisso. Entra no teu quarto, fecha a porta, fecha os olhos, o ouvido e a boca. Esse às vezes não é muito difícil, mas agora tem as portas que dão para o lado de dentro. Qual a porta que dá para o lado de dentro? A imaginação, que é a louca da casa. Não é a louca? Tem dia que ela está soltinha. Ou a memória. Então, ou eu estou no passado lembrando as coisas, ou eu estou imaginando o que não vai acontecer. Reza? Não reza nada, gastou um tempo absurdo diante de Deus e não rezou nada, que está imaginando, então Senhor, eu vou encontrar com aquela pessoa. Então se você passou por alguma coisa que te chateou, você fala, eu vou encontrar aquela pessoa, vou fazer isso, falar isso, canso, ficou lá falando com Jesus que não vai acontecer nada daquilo, absolutamente nada daquilo. Ou então você fica na memória, né, remoendo as coisas, mas você tem que estar no instante, você tem que estar no presente, você tem que estar diante de Deus que é vivo, mas nós não estamos, nós estamos em outro lugar. E é tão interessante porque quando Lucas descreve a transfiguração, depois que Pedro, que os discípulos são envolvidos pela nuvem, quando Pedro, a voz fala, ouviu, né? Então, a única coisa que Pedro encontrou, né? Quando eles foram afastando, Pedro encontrou com uma única pessoa. Quem estava na frente dele? Quem? Jesus. Então, na verdade, a gente caminha a nossa oração para caminhar, para estar na frente de Deus, de Jesus. Sou eu diante dele. Então a oração, ela tem que me encontrar com os braços, né, de preferência com as mãos abertas, nu e vulnerável. Eu não tenho nada para dar para ele, absolutamente nada. E eu tenho que entender que eu sozinho não sou capaz de fazer, mas é nada. Então a oração tem que me convencer que eu não sou capaz de fazer nada, mas que Deus, através de qualquer um de nós, é capaz de fazer tudo. O dia que a gente aprender que primeiro a gente reza,
vai ser uma coisa de louco. Porque Ele é que vai fazer através de você o que precisa ser feito, e não você achar que faz as coisas pela força das suas mãos, porque a gente não faz nada, a gente tem a ilusão que faz, quando faz errado. Estou falando mentira? Quanto tempo Madre Teresa ficava diante do Santíssimo a sair para cuidar dos pobres? Todos os dias, todos os dias. Quanto tempo? Pelo menos 1 hora diante do Santíssimo em adoração. E ela dizia: sem Deus somos pobres demais para ajudar os pobres. Não quer dizer que você está saindo de lá para fazer alguma coisa, às vezes para o seu trabalho, para a sua vida. Oração é encontro, mas eu vou me encontrar com Deus com essas portas fechadas, ainda tem 2 outras para fechar, que não é fácil não. Então eu preciso entender que a hora que eu vou rezar, eu estou nu, vulnerável e de mãos vazias. Mas o nu que eu estou dizendo não é sem roupa, é na consciência da humildade, saber que eu não sou nada, e que Ele é meu Pai, Ele é meu Criador, Ele é meu Senhor. Então me enche, Senhor. Se a gente estiver cheio, Deus vai encher de quê? Não tem espaço, se esvazia para estar diante dEle. Mas nós temos que ter essa disciplina, porque quando eu tiver essa disciplina de oração todos os dias da nossa vida, independente se você rezou o rosário, independente se você assistiu missa, independente de qualquer coisa, é você e Ele, é o tete a tete, é você e Ele. Vai ser uma coisa escandalosa, porque você vai começar a escutar o Espírito Santo, e o Espírito Santo no meio da sua vida agitada, na hora que você for fazer alguma coisa, ele vai te lembrar aquilo que Jesus fez e falou, e muitas vezes você vai travar a língua, você vai mudar o comportamento, que falou, não é assim que Jesus fez não. Você falou aí, eu sou discípula, eu sou cristã, eu não posso repetir isso aqui. É o Espírito Santo que vai nos recriando, vai nos fazendo novo, vai fazendo uma obra dentro de nós, vai nos transformando, mas ele tem que ter tempo. Eu tenho que permitir o Espírito Santo trabalhar. A gente vai rezar agitado, nervoso, impaciente, mal faz o sinal da cruz, mal reza a Ave Maria e fala, não, rezei demais. Estou falando mentira? Estou não. Como que nos incomoda ficar ali em oração? Porque na verdade, qual que é a sensação que a gente tem hoje no mundo, quando a gente fala, vou rezar? Qual que é a sensação? Qual? Pode confessar de verdade. Que é o quê? Perda de tempo. Não, mas eu tenho tanta coisa importante para fazer, eu vou rezar. Compreende que já não entendeu nada com a oração? Mas eu vou rezar, não, eu preciso fazer um tanto de coisa, ou ilusão que nós fazemos alguma coisa. Aprenda, toma disciplina, antes de fazer qualquer coisa, vá rezar, peça a Ele orientação, entrega para Ele aquele objetivo. Jesus tem uma reunião agora dificílima, eu vim cá, para que o Senhor nos oriente, nos mostre. Vai primeiro reza, primeiro entrega, primeiro pede orientação, depois vá para o que você vai fazer, você verá a diferença. A gente inverte as coisas, e aí as outras portas que nós temos que fechar, é da inteligência e da nossa vontade, porque a gente quer convencer a Deus que Ele precisa fazer aquilo que eu quero. A gente fica tentando convencer a Deus que está tudo certo aqui, mas eu acho que o senhor devia fazer isso. A gente até dá opinião para ele, né? O senhor devia, sabe aquela situação? Eu acho que se o senhor fizesse assim, ia ser ótimo. Se você sabe, então faça, né? Mas ele, como ele é muito fino, ele não responde desse jeito, ele fica caladinho, né? Mas é assim, a gente ainda tem a ousadia de sugerir. Vai lá, se exponha, lembra dessa imagem, mãos abertas, nu e vulnerável. Fala, sem o Senhor eu não sou capaz nem de chegar aqui, porque até para rezar foi o Espírito Santo que me convidou, até para rezar eu estou aqui. Aí quando eu vou, à medida que eu vou aprendendo essas coisas, isso é uma coisa encantadora. Como é que a gente vai percebendo o Espírito Santo no meio da nossa vida? Como é que você vai percebendo a ação do Espírito em você? Como é que você vai percebendo, como é que vai ser sendo transformada? Porque a vida espiritual é isso, é a vida do Espírito Santo em nós. Isso é vida espiritual. Nós temos que investir nisso. Então aqui de verdade, se a gente levantar a mão aqui agora, quantos de nós estamos reservando um tempo para ficar sozinho com Jesus? Não é de chorar? É de chorar.
E a gente fala aqui, reza. A oração, ela é a marca do cristão. Como é que eu reconheço alguém que é cristão? Pelo tempo de oração. Porque você vai ser transformado. Mas não tem milagre, tem investimento também na vida espiritual. A gente faz qualquer sacrifício para ficar com o corpinho maravilhoso. Não estou falando para não ficar não, pelo amor de Deus. Tem que cuidar. Mas eu estou falando que a gente não faz o mesmo investimento na vida espiritual. Eu falei isso semana passada. A gente só alimenta o ser, o corpo que vai para a morte. A gente não cuida do corpo que vai para a eternidade. É impressionante. Eu falo, gente, que mundo que é esse? Nós estamos todos dormindo, parece que colocaram um véu e ninguém enxerga mais nada. Não é sério? Demais. Quanto mais a gente rezar, quanto mais vocês estiverem diante de Jesus, vocês vão entender que rezar para o outro, rezar para aquele que você não conhece, aquele que está nos hospitais sofrendo, por aquele que está preso, por aquele que está passando fome, por aquele que está na rua, por aquele que está drogado, etc. Você vai entendendo que a oração, ela desperta em você a consciência da sua responsabilidade com o outro, porque vai te mostrando que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E talvez aquele meu irmão não dê conta de rezar, então eu vou rezando por ele, eu vou ajudando o irmão. E aí nós vamos chegar num ponto mais difícil da oração, que é rezar por quem? Qual que é a coisa mais difícil da nossa vida? Rezar por quem? Pelos inimigos. Coisa fácil. Não é assim? Jesus, eu quero pegar aquele marido e matar, que ele me traiu. Ou a mulher e matar, o marido quer matar a mulher. Agora eu vou rezar para ele ser feliz. Que luta. Só o Espírito Santo, só o Espírito Santo. Sai do V da vingança. Que luta. Senhor, então eu preciso, o primeiro local que eu vou trazer o inimigo é para aqui dentro do meu coração, para a conversão minha acontecer aqui com ele. Então o Senhor falou, rezem por aqueles que vos fazem mal, que vos perseguem, que não gostam de vocês. Fácil demais. Mas se a gente não começar, não aprender a rezar, nós não vamos caminhar do ponto de vista espiritual. Não vamos. Então a oração, entender por que a oração é uma disciplina da paciência, porque nós vivemos num mundo completamente impaciente, já nos tornamos igual um menino impaciente, e aí a gente continua achando que rezar é perda de tempo, que eu tenho muita coisa importante para fazer. Vou até anotar as frases que eu falei, se eu ficar pensando nessas frases, eu posso esquecer dela, né? Então, nós temos que entender isso, né? Porque isso é um privilégio quando a gente conseguir caminhar com a oração. Quantos santos levitavam enquanto rezavam? Imagina que estágio que já estava da oração. Nós nem escolhemos um horário ainda para rezar. Olha que luta, olha a distância. Mas a gente conseguir na quaresma evoluir com a oração, não é espetacular? Ser transfigurado, né? Isso é espetacular se a gente conseguir fazer. Então nós precisamos de aprender que a gente não dá para Deus o tempo que sobra, e nem podemos achar que a oração é um acessório da minha vida. Não, ela é a minha vida. Compreendem? A oração não é acessório, não. Eu vivo a partir de eu ter me encontrado com Ele. Eu vivo a partir de me colocar à disposição dEle, e a hora que eu chegar para rezar, falar com Ele, eis-me aqui. Eis-me aqui. E Ele vai falar com você, eis-me aqui. A seu dispor. Eis-me aqui. Estou aqui porque reconheço que eu sou sua filha. Já sou grata por ser filho, e sou filha por graça. Então somos filhos adotivos. Não me deixe ser uma filha ingrata. Por graça eu sou filho, por graça eu sou herdeira e tenho direito a uma eternidade. É muita graça, porque eu poderia virar todo um pó para acabar. Não, Ele vai nos transformar nisso, vai nos dar um corpo glorioso. Então o contato que Jesus, quanto mais a gente caminhar para rezar, conversar com Ele, nunca imagine que você vai perder tempo, porque Deus é o Senhor dele, e Ele vai transformar tudo isso. Então hoje nós vamos pedir a Jesus essa graça, e vamos pedir a Ele que a oração, né, antes da gente poder oferecer, apesar de ser uma arte de eu oferecer para Deus o tempo, na verdade uma transfiguração do nosso tempo.
Eu vou usar esse tempo para estar diante daquele que é o meu Senhor. Eu vou conseguir começar a compreender que eu não tenho que estar aqui para fazer loucamente, não. Nada sem Ele. Tudo que eu começar, eu tenho que começar, tudo tem que ter um princípio. É Ele, tem que encerrar com Ele. É tudo por Ele. Então que Ele nos ajude a compreender qual é a importância da oração. É a forma que eu tenho de me comunicar com Ele. É a forma que eu tenho de eu falar com Ele. É a forma que Ele tem de me transformar. É o momento que o Espírito Santo tem de me trabalhar. Fala, Senhor, me ajuda. Faça em mim essa obra inacabada que eu sou. Me ajuda, não deixa eu ter mal acabado. Não vou até o fim. Conclua na minha vida o que o Senhor sonhou. Mas sem o trabalho da oração não vamos ter. Então hoje nós vamos pedir a Nossa Senhora. Existe um poema que eu não vou saber de cor, mas que um dia eu declamei ele aqui, que é um poema do não é do Fulton Sheen, que foi um grande arcebispo, né? Mas ele colocou música e voz nesse poema, que é pedindo a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que ela que sabe de tudo, que sabe da importância da oração, que ela nos ensine a rezar, que ela hoje, né, nesse tempo da quaresma, que é a grande intercessora nossa diante dele, que ela consiga de Jesus para nós a graça da oração, para mim e para cada um de vocês, que a gente consiga de verdade a estar em oração, de sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele possa viver em nós e fazer a obra que Deus espera em nós. Que ela, que é a nossa mãe, né, a nossa doce mãe, que entende a nossa miséria, a nossa dificuldade, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é. Sejam bem-vindos ao grupo de oração. Para nós um privilégio começar o grupo após a celebração eucarística, após a comunhão. Queria te convidar a fechar os seus olhos. E fazer uma oração ao Senhor, entregando a sua vida, seus planos, seus sonhos, seus desejos, tudo nas mãos do Senhor. Ele que sabe e como Criador tem um plano para a vida de cada um de nós. Senhor, que nós possamos ser fiéis àquilo que o Senhor quer para nós. Que não nos falte força, perseverança para perseguir a Tua vontade em nossas vidas. Que sustentados pela Tua graça, Senhor, nós possamos alcançar a direção que o Senhor quer para cada um de nós. As escolhas, os sonhos, as ações, as palavras que o Senhor deseja para a nossa vida. Que nós possamos ser a inspiração, a palavra de apoio, acolhimento, que o Senhor espera que sejamos. Que nós possamos estar no centro da Tua vontade. Por isso fala conosco essa noite. Nos instrui, nos reanima. Eis-nos aqui, Senhor, a nossa vida, a nossa história, o nosso coração. Eis-nos aqui para aquilo que for da Tua vontade. E que o Teu Espírito Santo, suave e abrasador, doce hóspede da alma,
faça em nós aquilo que é da tua vontade, Senhor. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fará e nos comprometemos a estarmos abertos para aquilo que é da tua vontade. Nos comprometemos a nos esforçar para buscar a realização daquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Esse é o nosso compromisso de hoje e de sempre, Senhor. Eis-nos aqui. Que nós possamos já te agradecer a tua presença. O Senhor já se faz presente em nosso meio, e que o teu Espírito Santo ache em nós espaço para agir, Senhor. Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma, adorarei. Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora. É tu esta hora, estou nascendo. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. E que sempre o Espírito Santo possa encontrar em nós espaço para agir. Ele que é o agir de Deus em nós. Que nós possamos sempre buscar nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, para sermos preenchidos por essa água viva, doce hóspede da alma. Amém? Doutora, vem cá, doutora. Pode se assentar, gente. Ei, doutora Filó, boa noite. A hora que eu vi que você estava rezando ali, eu falei, não vou cantar mais um tiquinho, só para deixar ela rezar. Boa noite. Acho que você nem viu a mensagem, né? Que eu estava atrasada. Não vi, ó. O Espírito Santo me poupou dessa aflição. É atrasada, mas é caminho. Amém. Correndo. Bem-vinda, doutora. Amém. Que bom te ver. Queria fazer um convite, né? Esse fim de semana nós vamos estar em retiro, né? Só para as mulherzinhas, né? Nós vamos entrar sexta e vamos sair domingo. Encerraremos o retiro aqui meio-dia, na missa do meio-dia.
mas foi aberto o day used, né? Então, chique demais. Day use do retiro, porque lá é uma casa de retiro onde os retirantes vão dormir, né, doutora? nós vamos entrar As sexta, retirantes. vamos dormir, ficar lá sexta, sábado, domingo, sairemos. Mas pode ir passar o Mas dia. as pessoas as mulheres que quiserem ir para participar das palestras, fica o dia inteiro, come, etc, etc, só que vai dormir em casa. Então foi aberta essa exceção, caso. Quem que vai participar? Quem já está inscrito? Muito bem, então temos muitas mulheres que se quiserem participar, porque as inscrições acabaram muito rápido. Então várias pessoas me procuraram na internet. Para dormir não tem mais jeito, né? Assim. Mas a palavra de Deus vai ser, né? Na verdade é o retiro sobre as dores, né? As dores físicas e as dores da alma, né? Existe uma leitura teológica do corpo. Então nós vamos estudar isto, né? Vamos falar sobre isso. Falar muita coisa programada, né? Isso, então vamos postar no Instagram Se alguém o link. quiser ir para assistir as palestras. Isso. Participar dos lanches, das coisas todas que terão. Vai embora no fim da noite. E volta no outro dia se quiser. Volta no dia seguinte. Isso mesmo. Então vamos postar o link para as mulheres que quiserem participar. Que aí não consegue dormir, mas consegue passar o dia, dorme em casa e volta, dorme em casa e volta. Vai ser um retiro muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome dele. Mais algum recado, doutora? Não. Não? Então vou ficar de pé para a gente rezar. Vocês viram que o que ela não falou comigo pela mensagem, ela fala aqui, né, ao vivo. Já não dá tempo, ninguém acredita. Isso tem alguma coisa aí. Microfonia? Olha aí para mim, gente, por favor. Se é esse. Isso. Obrigada. Você pode estender sua mão para cá? Continua aí o microfone, por favor. Senhor, nós te entregamos a doutora Filó. Que o teu Espírito Santo seja derramado de forma abundante sobre essa serva fiel. E que ela possa trazer as palavras que são da tua vontade, palavras que os corações aqui nessa noite anseiam. Anseiam ser preenchidos, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor e a tua misericórdia. Por isso, usa essa tua filha como um instrumento poderoso de transformação, de conversão, daquilo que cada um de nós precisa. Mãezinha, cuida dessa tua filha, intercede e protege-a, livrando-a de todo mal, trazendo a ela o ânimo necessário para continuar cumprindo a vontade de Deus para a vida dela. Cuida da família, da casa, da agenda e daquilo que for necessário, mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Mateus capítulo 10.
versículo 28. No Evangelho de domingo, Jesus nos faz 2 convites. Ele fala assim: não temais os homens, e fala: temei a Deus. Ele faz 2 convites para nos mostrar a diferença que existe entre uma coisa e outra. O medo é uma coisa que sempre fez parte da nossa vida, desde criança. E à medida que a gente foi crescendo, esses medos foram mudando, porque numa forma inicial era muito imaginário, depois a gente vai crescendo, vai descobrindo que às vezes tem medos mais reais, mas todo medo a gente aprendeu a enfrentá-los com o pé na realidade e na confiança de Deus. Mas hoje em dia existe um medo diferente. Está existindo um medo mais profundo. Existe um medo que tem gerado uma angústia muito grande, que é como se fizesse um vazio existencial. Há um medo. Esse medo é um medo de que talvez não exista nada além daquilo que a gente está vivendo, que a esperança é uma bobagem, que não há nada para esperar. Isso é influenciado pelo mundo que nós estamos vivendo. A gente vive num mundo que é de cultura nihilista. Então é um mundo absolutamente pagão. E que do seu lado, se você observar as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive, quantas de verdade creem em Deus? Muitas foram batizadas, muitas sabem que Deus existe, mas Deus lá e eu cá, a gente não faz diferença. Ele não entra na minha vida, nem eu entro na dele. Mas quantas de verdade que estão perto de você, que você tem liberdade de falar de Deus? Muito pouco, né? Vamos dizer que em alguns lugares, nenhum. Então aquilo que vai vivendo no seu lado, que vai conduzindo as pessoas para um outro tipo de caminhada, vai gerando um vazio existencial. Tem um medo existencial, uma insegurança com o amanhã, uma insegurança com a falta de consciência do que é vida. Então fica as pessoas vivendo uma angústia, e a angústia muitas vezes levando a tomar muito remédio, mas é por um buraco dentro da alma que elas nem sabem o que é. Chama-se ausência de Deus. Mas por outro lado, nós que cremos, o domingo, Jesus nos desafia mais uma vez para o nosso testemunho. Nós somos cristãos, e cristão vai ser um grupo pequeno. Jesus começou com quantos? 12. Nós sempre seremos um grupo muito pequeno, a gente não precisa ter medo. Hoje nós somos um grupo muito reduzido no mundo, e vamos ser um grupo pequeno. Não precisamos ter medo. Isso é o que Jesus diz. Se vocês olharem na Bíblia, tem 366 vezes: não tenhais medo, temei aquele. Quando ele fala de temer aquele que é o Senhor, não é o temer de ter medo de Deus, senão não tem coerência com aquilo que Jesus revelou, que ele revelou um Deus que é Pai, de amor, bondoso, carinhoso. Esse é o Deus que a gente crê. O temor é o princípio da sabedoria, está escrito na Bíblia. O temor é uma reverência, um respeito àquele que é o Senhor de tudo, o onipotente, aquele que é o Senhor da vida, e que o mundo está sobre a mão dele, mas o povo não sabe. Então, o temor a Deus, ele é o princípio da fé, é o sinônimo de fé. Eu creio em Deus, e se eu temo, se eu tenho respeito a Deus, se eu sei na mão de quem eu estou, medo de que eu tenho? Se para quem tem temor a Deus, não cabe medo. Então, por que a gente caminha com tanta insegurança? Por que ficamos tão ansiosos? Enquanto as pessoas numa ansiedade, preocupados, aflitos. Mas eu estou aflito com amanhã, estou aflito com o que vai ser de mim, com o que eu vou fazer, como é que vai... Falei, mas você crê em Jesus? Creio. Ué, mas então tem uma coisa errada, tem uma coisa desconectada. Se você crê de verdade,
Pois você é filho único, porque ele te ama como ninguém, então tem medo de quê mesmo? De nada. Ah, mas se ele não escolher aquilo que é bom para mim? Porque você não confia. Porque a gente, quando sabe que ele nos ama, o que ele vai dar de errado para você? Nada. É só você pensar em você com um filho. Você vai escolher alguma coisa de ruim para um filho? Nunca. Nunca. Assim é Deus conosco. Enquanto a gente não se convencer que a gente é filho único, amado, cuidado, a gente vai sempre ter medo, ter insegurança. Eu já falei com vocês que a nossa âncora na vida chama-se amor de Deus. Eu sou uma pessoa amada. Acabou. O dia que vocês descobrirem isso na vida de vocês, ninguém vai cercar vocês. Vocês vão começar a perceber como é que Ele cuida. É algo encantador ver como é que Deus cuida. E quando Ele diz não tenhais medo, é não ter medo. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E mesmo quando você não está vendo, Ele já fez. Essa semana Ele fez tanta coisa linda que eu cantava dentro de casa assim: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Posso andar despreocupado, porque mesmo aquilo que eu não estou sabendo, Ele já resolveu. Então eu falo, obrigado por tudo que eu vi, mas muito mais, obrigado por tudo que eu não vi que o Senhor fez, e eu sei que o Senhor fez. Essa confiança de estar na mão de um pai, que muitas vezes eu preciso de um colo, que muitas vezes eu preciso de alguém que me ampare, que enxuga minha lágrima, que me deixa angustiado com uma situação que vai acontecer, inseguro com alguma coisa, e fala, me entrega. Você está com medo de quê? Entrega para mim, que eu soluciono para você. Então aprender a se abandonar, né? Quando a gente aprende a caminhar na intimidade com Ele, isso fica simples. Porque eu vou ter medo de quê? De nada. De absolutamente nada. Então a gente não precisa se preocupar quando a gente é um grupo pequeno. A Bíblia está cheia de exemplos. Como é que Esther derrotou Amã? Lembra dessa história? Alguém lembra da rainha Esther? Que é a mulher linda, que era judia, casou com o rei, iam matar todo o povo judeu, lembra disso? Exterminar o povo. O que Esther fez? O que ela fez? Nós estamos precisando de ler a palavra, né? Jejuou 1 semana. Jejuou, orou com a turma dela, que eram as mulheres todas que ficavam com ela, se arrumou lindamente, e o rei ficou enfeitiçado com a beleza dela, falou, fala o que você quer, Esther. Ela falou, eu só quero te convidar para jantar comigo. Porque Deus ainda tem os planos inteligentes, né? Salvou todo o povo judeu. E tem tanta história maravilhosa na Bíblia. Uma das que mais me deixa encantada é a história de Gedeão, do século 12 a.C. Lembra dessa história? Reis, primeiro Reis? Não? Ninguém conhece essa história? Gedeão era um líder, um guerreiro de Israel. E eles estavam em guerra. E Deus, ele rezando, falou com Deus, aqui eu tenho 30 e tantos mil homens para a guerra. Deus falou, não, mas Gedeão é gente demais. Senhor, mas só viu o tanto que tem lá? 30 e tantos não é nada. Não, Gedeão, pode mandar 20 mil embora. Mas Senhor, só viu quantos tem? Gedeão, se eu deixar vocês lutarem com 32 mil, vocês vão achar que vocês ganharam por causa de vocês. Vocês vão entender que é a minha presença. Manda embora, Gedeão, 10 mil, vai ficar só com 10 mil. Senhor, Gedeão. Gedeão, agora desce lá no acampamento para você conhecer como é que é os inimigos. Hein, Senhor? Vai lá, Gedeão, de noite. Se você tiver com medo, chama alguém, mas eu vou descer com você, Gedeão. Na dúvida, o que vocês acham que ele fez? Chamou um companheiro. A gente não acredita, né? A gente não acredita que ele vai junto, né? Gedeão, eu vou com você, Gedeão, mas se você tiver dúvida, leva o companheiro. Lá foram eles para poder verificar. Subiram apavorados com um tanto de gente. O Senhor só viu a quantidade. Vi, Gedeão. É muita gente, 10 mil é gente demais. Não dá, Senhor. Gedeão, eu estarei junto. A gente não entende isso. Aí Deus falou com ele, Gedeão, manda os seus homens aqui para tomar água. E os que agacharem diante desse rio para tomar água, como um cachorro, ficarão. Quantos ficaram? 300. Gedeão queria a morte, né? Para lutar. Gedeão, agora vocês vão fazer o seguinte. Deus deu estratégia. Mostrou o acampamento.
Cada vocês, os 300, vocês vão se colocar em pontos estratégicos que o Senhor mandou. O que eles tinham? Uma trombeta e uma tocha de luz. Que puseram fogo, só assim. Só. Então, ao sinal de Gedeão, as trombetas vão tocar. O povo do acampamento acordou apavorado, que parecia que estavam invadidos, que estavam no vale, e eles em cima tocaram a trombeta, e a luz, eles acordaram apavorados, com as espadas, mataram uns aos outros. Tinha quantas espadas? Uma de Gedeão, que levantou e falou: venci. Ele não, Deus nele. Fizeram o quê? Nada. Mas para a gente chegar nisso, é um chão de falar: o Senhor fará. Eu posso confiar nele. Ele não negará. Mesma coisa de Davi e Golias. O que Golias falou com Davi? Vem cá que eu vou pegar sua carne, seu frango, eu sou um gigante, e vou dar para os urubus comer. Vem, vou dar para as aves comerem. E o rei Saul falou com ele: você não dá conta, você não é capaz. Não é assim que o mundo fala com você? Se diante de uma dificuldade, o mundo fala: vai não, mas você não vai dar conta. Você não é capaz. Qual que foi a primeira atitude de Davi? Vocês lembram? Não. Davi colocou as mesmas coisas que o Golias colocou. Se armou, colocou uma armadura, pegou arma, aí descobriu que não conseguia andar. É igual quando a gente quer fazer as coisas que o mundo faz, para poder vencer as coisas. A nossa regra é outra, porque nós somos cristãos. Qual é a nossa regra? Oração. A nossa regra é outra. Nós não vamos lutar com o mundo, com as armas do mundo. A nossa arma é outra, porque somos cristãos. Hoje uma mãe me perguntava angustiada: como é que eu vou falar com a minha filha de 12 anos que ela não vai beijar a boca agora? Explica para ela: porque somos cristãos. Esse é o nosso argumento. Porque somos cristãos. Você não é do mundo. Porque somos cristãos. Não é agora que você vai começar. Ou nós nos assumimos, ou nos posicionamos, ou vamos ficar igual a qualquer pagão. Nós temos que fazer diferença. Muito bem. Aí Golias desistiu e falou Davi desistiu de colocar tanta armadura e falou: eu vou, então, do jeito que eu posso ir. Com o que ele foi? Ele falou: vocês podem vir com tudo, e eu irei com o que ele foi? E eu irei com o nome do Senhor. Ah, que poder é esse? Ah, o dia que a gente acreditar, nós vamos ter medo de quê? De nada. Nada poderá ameaçar seu coração. Nada poderá deixar seu coração as pernas bambas, porque você sabe na mão de quem você está. O único que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos. O único que sabe tudo que te angustia hoje. O único que sabe por que você está angustiado, aflito, nervoso, ou alegre, ou preocupado. O único que sabe. E o único que tem a solução. Isso é espetacular. E eu não sei se vocês leram alguma coisa de um cardeal que vai ser santo. O processo de beatificação dele já está em andamento há alguns anos. Eu já falei dele aqui algumas vezes. Se chama François Xavier. Alguém já leu? Tem um dos livros dele que eu sugeria que vocês lessem, porque ele é fininho, não sei se custa R$10. Tudo de Deus é bom e barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Ele era arcebispo em Xangai, e era um arcebispo espetacular. Quando o comunismo chegou lá, além de fechar as igrejas, pôr fogo em tudo, ele foi preso. E ele foi preso, não sei se 9 ou 11 anos. Inicialmente, ele teve várias fases, mas inicialmente não tinha janela na cela, no local onde ele estava. Muito bem. E ele passou por várias fases. Internou algumas vezes, morto, né? E ele conta, esse livro é interessantíssimo, porque ele fala que todos nós temos 5 pães e 2 peixes. E ele vai explicar. O livro é fininho, mas cada frase é um soco no seu estômago, porque ele é espetacular. E ele fala: você crê em Deus por Deus ou porque você quer as obras de Deus? É as obras ou é por causa dele? É espetacular. Então vale a pena ler. Ele foi libertado, e tudo dele era com Nossa Senhora. Ele foi libertado num dos dias de Nossa Senhora, e trabalhou depois com João Paulo II, porque o cara era um fenômeno,
era amigo pessoal de Bento XVI, e quando ele morreu de câncer, Bento XVI começou o processo de beatificação dele. O dia que vocês lerem, pelo menos esse livrinho dele, vocês vão entender. Ele celebrava na palma da mão, dentro da cela, né? Então vocês vou deixar só água na boca para vocês poderem entender quem foi François Xavier. E esse homem um dia estava arrumando 5 pães e 2 peixes. Nas Paulinas eu tenho certeza que tem. Um dia ele arrumando a cama na cela, Deus escutou Jesus falando com ele assim: François, você é muito rico. Imagina, tinha nada, tinha uma cama para dormir, e que não era dele. Sou, Senhor, muito rico, tinha nada, né? Levaram tudo. Tinha nem Bíblia mais. Mas se o Senhor está falando, eu sou. Ser rico, François, você tem o meu amor. Porque se a gente tem o amor de Deus, se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Nos falta essa consciência. Então, numa das fases dele, que ele estava preso ainda, o guarda que foi tomar conta dele era católico. Ele preso. E esse guarda ficou amigo dele demais, né? Ele foi conquistando, ele era uma coisa encantadora, e ele foi conquistando. E esse guarda, por fim, facilitava para os seminaristas entrar na cela dele para ter aula. Ele dava aula escondido, 11h30 da noite. Ele ordenou vários padres, 11h30 da noite, terminava a ordenação à 1 da manhã. Diz ele que foram as ordenações mais longas. Imagina, os padres foram ordenados dentro de uma cela. Espetacular. Esse homem saía com ele para levá-lo para dar unção aos pobres, aos doentes, batizar, tudo escondido. Saiu os 2 de madrugada porque ele estava preso. Como é que Deus cuida? Ele fala, o inimaginável. Deus colocou para cuidar de mim alguém que era católico. Tudo escondido, claro. Quando o comunismo era tudo escondido. E que esse homem tinha que fazer relatório. E por fim, esse guarda falou, eu vou fazer mais relatório do senhor, não. Ele falou, meu filho, senta aqui, se o senhor não fizer relatório, eles vão trocar você, e se colocar outro, como é que eu vou continuar a minha evangelização? Então eu vou fazer uma coisa. Ele falou, mas eu não sei o que eu escrevo do senhor. Então fica atento, eu faço o relatório, François fazia, eu faço o relatório, você copia e assina, para que você continue comigo. E foi assim, até ele poder ser liberto. Então, porque Deus tem situações e faz coisas que ninguém pode imaginar que Ele faz. Por que Ele faz? Por amor. Então, o que nos falta? Diante desses pequenos exemplos que eu disse para vocês, o que te falta? Confiança. Por que você não confia em Deus? Porque você não o conhece. Por que você não o conhece? Porque sua vida de oração é sofrível. Porque você não tem vida de adoração eucarística, eu estou mentindo. Você não lê a palavra, você não tem Eucaristia diária. Então, como é que eu vou confiar num estranho? Não vou. Compreende o impasse que a gente fica? Então, enquanto a gente for cristão de domingo, da missa de domingo, de Jesus. Então, o Sagrado Coração de Jesus, ele é muito querido, né? É uma devoção popular, né? Quando a gente presta o culto ao coração de Jesus, porque o coração na Bíblia, ele tem uma outra linguagem, tem outro olhar, né? O coração é como se fosse o centro da pessoa. É onde estão concentrados todos os sentimentos e as intenções dessa pessoa. Então, quando a gente vai ter o culto, quando a gente venera o coração de Jesus, nós estamos olhando 3 coisas dentro dele, principais. Alguém lembra? Quais são as 3 grandes coisas do coração de Jesus? Nós estamos aqui para poder aprender, né? Fazer vocês entenderem, pensar, né? Que eu acho que quanto mais vocês entenderem, mais vocês vão viver e vão contar para alguém, né? Que também vai aprender para aproveitar disso, né? Dentro do coração de Jesus, nós vamos venerar 3 coisas: o mistério da encarnação, a segunda coisa, o mistério da redenção, e a terceira coisa, a misericórdia infinita dele. Isso tudo que está dentro do coração dele para
Nós. Todas as obras da vida de Jesus são obras de amor. E do amor que saiu do coração dele. Para nós. No mistério da encarnação, quando Deus, se imagina, Deus, Ele entra no mundo, Ele deseja entrar na nossa história. Já pensaram o que é isso? Ele deseja vir, tomar forma humana e ter um coração que bate. E aí passa o infinito, passa a ser visto no finito. Imagina que a gente vai poder contemplar esse coração em Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso. A gente não tem essa dimensão que foi essa encarnação, quando Jesus vem por amor, por amor. E isso, se vocês quiserem ter essa frase gravada, está em João 15, vocês que estão ficando atentos com a Bíblia, né? João 15, versículo 9, que Jesus diz assim: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Nós somos amados por Jesus, como Ele é amado pelo Pai. Então não é um amor reduzido, não, é um amor inteiro. Jesus, Ele conta para nós esse amor, Ele mostra esse amor, porque na nossa vida, gente, na nossa rotina, na nossa caminhada, nós temos que ter um centro onde a gente busca a bondade, a ternura, a força, para dar conta da caminhada da vida. Tem momentos fáceis demais na vida, mas tem momentos que quando ficam difíceis, nós temos que ter uma fonte onde eu posso me nutrir, onde eu posso buscar aquilo que vai ser o meu sustento. Semana passada eu falava para vocês que o amor de Deus é a nossa âncora, é a nossa âncora, que tudo pode nos acontecer, mas a gente sabe que é amado. Isso é a segurança para que a gente caminhe bem na vida. Então, quando Jesus vem, né, e se encarna, Ele encarna para revelar que a gente tem um Pai que nos ama. E a gente passa a ser filho de Deus. A gente não pode ser como qualquer filho, né? A gente é um filho adotivo, mas deveria ter no batismo e em Jesus o nosso olhar, né? A nossa visão para poder falar como é que eu vou acompanhá-lo, como é que eu vou imitá-lo, se eu vou fazer parte do corpo dele. Então Jesus tem muitas revelações com algumas místicas, né? Duas em especial, que é Santa Margarida Maria de Lacoque, que ele mostra o coração dele, e uma outra santa que eu devo errar como vou pronunciar o nome dela, mas eu não sei exatamente que língua que é o nome dela, não sei de que lugar ela é, mas é uma menina que quando nasceu, a família achou que ela ia morrer, não sei por que razão, a literatura não conta. Levaram ela correndo ao padre, e o sacerdote, quando foi batizá-la, disse: é essa menina? Não, vai morrer não, ela vai ser uma religiosa, vai ser uma grande santa, e através dela muitas graças chegaram ao mundo. E ela foi uma mística. Então quando aos 7 anos a família dela foi visitar um mosteiro, ninguém conseguiu tirá-la do mosteiro, ela passou a viver no mosteiro com 7 anos de idade. E a família muito rica, doou muita coisa para fazer um mosteiro maravilhoso em determinado lugar, porque a família tinha muitas posses, mas o coração dela já tinha sido tomado. E um dia, no Natal, Jesus permite a ela, igual ele fez com a Santa Clara. Não sei se vocês lembram dessa cena no filme de Clara e Francisco, quando Jesus se coloca nos braços de Clara como um bebê, um recém-nascido, né? Isso é uma cena belíssima do filme, né? Mas com essa santa, também ela tem a graça de colocar no colo dela Jesus, menino. E assim como São João colocou o ouvido no coração de Jesus, no peito, e escutou o coração batendo, essa santa, que eu vou falar com vocês, que é Mequetilde, mas eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, ela também colocou o coração dela no dele, e percebeu que o coração de Jesus bate diferente do nosso. 4 batidas por minuto, bem lento. E são 3 batidas fortes e uma mais suave e mais comprida.
que ele fala que as 3 batidas é toda a onipotência do amor, toda a sabedoria do amor e toda a mansidão. Então são as 3 coisas da divindade. E a última batida é da bondade que ele revelou ao mundo. Então ele fala com ela: é verdade que meu coração bate devagar dessa forma, com 3 batidas fortes e uma lenta, por isso eu morri tão rápido na cruz. Vocês vão ter oportunidade de ler essas coisas. Olha, são tantas revelações que a gente não fica sabendo, né? Que é do coração dele. E ele conta que o desejo que ele tem conosco, pelo amor dele, pelo amor, é de viver conosco, é de caminhar conosco. A gente se coloca diante dele como filho. E quando você está como filho diante de um pai, você espera tudo do pai: de roupa, a comida, a estudo, a educação. E tudo a gente pode esperar do coração dele. Ele fala: então, se vocês precisam de mim como um pai, eu caminho com você como um pai, como um amigo mais fiel dos seus amigos, que vai te ajudar nos momentos mais difíceis, como um esposo, como companheiro de viagem. E ele fala isso de uma forma tão linda: como um companheiro de viagem, que quando o caminho está muito pesado, eu carrego para te ajudar. É belíssimo. Pena que a gente usa tão pouco desse coração. Pena que a gente acredita tão pouco nesse amor de Deus por nós. E um dia essa santa também tem encontra com ele. Essas místicas têm né, elas tinham a oportunidade de ver Jesus várias vezes, né? E ela encontra com ele, e é como se ele tivesse espelhado. E ele mostra para ela que o reflexo, o espelho nos pés dele, é que é para a gente olhar para ele e se ver. Era a nossa tibieza, a nossa lentidão com o nosso crescimento espiritual. Como que a gente é lento? Que o reflexo do joelho é porque como que a gente tem dificuldade de reconhecer que nós somos criatura, né? A humildade é isso, né? É reconhecer que nós somos criatura e ele criador, sendo que ele foi o primeiro a se curvar diante do homem, e que ele depois baixou um pouco mais para lavar os nossos pés. E eu digo que ele baixou tão mais para ser o nosso pão, nosso alimento. Que como ele mostrava, como é que os olhos, né? O que a gente olha, e como é que os nossos olhos, se a gente olha no espelho dos olhos dele, percebe o quanto que os nossos olhos estão escuros pela nossa desobediência e pela nossa infidelidade a Deus. Como é que o nosso ouvido, diante do ouvido dele, é tão surdo, porque o nosso ouvido ele teria que estar aberto na prontidão de ouvir e obedecer. E como nós estamos longe de poder ouvir, muito menos de obedecer. Quando eu fico lembrando de São José, que eu nunca vi uma pessoa tão pronta, né? Levanta, José, sai com sua mulher e o menino. Levanta e faz isso, José. José sempre pronto, nunca questionou, fez o que escutou. O nosso desejo, que a gente precisa ter um desejo de ter um coração que escuta. Então, quanto que a gente precisa olhar para Jesus e ver o quanto que o nosso coração ainda é lento para amá-lo. Quanto que a gente ama pouco a Deus e o próximo. A gente ama muito o próximo se ele nos dá alguma coisa, se é conveniente. Até a gente poder ter um amor absolutamente desinteressado. De ajudar, de cuidar, de fazer alguma coisa pelo outro, simplesmente porque ele é irmão. Mas eu não sei nada dele, não precisa saber não, ajuda. Aquele que ele colocou no seu caminho, hoje. Porque amanhã é outro dia, a história não repete. E como é que nós somos fracos e lentos para amar a Deus acima de tudo na nossa vida? É impressionante. E os nossos lábios, né, gente? A nossa língua, eu paro e penso, São Tiago que fala isso, aquele que consegue controlar a língua, colocou um freio no corpo. Quantos problemas hoje a gente vive porque falamos demais? Estou falando mentira? Na gota. E tem uma coisa interessante que eu já comentei uma vez com vocês. A gente quando escuta alguém falar mal, porque não tem um trem que rende mais do que falar fofoca, né? Não tem uma coisa que rende mais na vida. O sono de todo mundo desaparece quando fala, vou te contar uma coisa, acabou. Eu vejo isso com os bebês, a partir de 7 meses, que é mais difícil examinar, que eu falo no ouvidinho deles assim,
tia Filó vai te contar um segredinho de amor. Ninguém precisa segurar a criança que eu vejo o ouvido. Ela não mexe. Fala, isso tem 7 meses de idade. 7, 8. Eles ficam paradinhos, você é menina então aí que nem pisca. É impressionante. Como que a gente... Aí eu fico pensando, hoje, será que a minha boca, o que hoje eu falei? Será que eu usei meus lábios, a minha língua, a palavra, para louvar, para bendizer o nome de Deus? Ou foi só para lamuriar? Para reclamar? Para falar, ai, está frio, ai, que preguiça, ai, que trabalho. E não para falar, nó, Deus seja louvado, acordei, não tem nada doendo, nó, louvado seja Deus, estou por sua conta. Olhar para ele e falar assim, como é que você me pensa hoje? O que você espera de mim hoje? Hoje eu estou só por sua conta? Agradecer o sol, agradecer o trabalho, agradecer a comida, agradecer tanta coisa para agradecer. Faz a lista de tudo que você tem para agradecer, não vai sobrar nada para poder reclamar. E aí Jesus fala assim, quero te ensinar 3 coisas. Foram passando também que te último, mas eu acho que ele está falando para mim, eu ensino para vocês, né? Assim nós vamos, né? Ele não falou, quero para mim não, mas eu aproveito, adoro ler os místicos, né? Amo ler os místicos. E Jesus fala com ela assim, vou te ensinar 3 coisas que vai ser muito bom para a sua alma. E eu fiquei apaixonada. E fala, cada vez que você pensar em dar graças a Deus, dar uma ação de graças, pense em tudo que foi feito por ti, quando eu te criei. Então, desde o momento que eu te criei, pelo mistério da minha encarnação, eu vim para te salvar. Então pensa, e agradece tudo que foi feito por ti. Depois ele diz, quando você for agradecer de novo, pensa que você foi tirada, assim, uma graça você ter nascido. Nós te escolhemos, poderia não ter sido escolhida? Eu te escolhi, tudo que eu fiz, desde o momento da sua criação até hoje, para você estar onde está. E às vezes a gente esquece de lembrar, porque a gente não consegue imaginar tudo que Deus fez na nossa vida, para que a gente estivesse até aqui agora, escutando isso. Tudo que Ele já fez por você. Então quando você começar a agradecer, você fala, obrigado Senhor, obrigado, obrigado, depois você fala assim, e se eu esqueci de alguma coisa, obrigado. É muita graça. É muita coisa que Ele fez por nós. E a terceira coisa, Ele fala de uma coisa maravilhosa. Ele fala, quando você pensar no futuro, na eternidade, pensa em tudo que eu preparo para te receber no céu. Ai, que coisa chique. Você não tem, ele fala, você não tem dimensão do que está preparado para você. Ele fala, então pense alto, pense grande, comece a me agradecer pelo que eu preparei para você, porque aqui todos os seus desejos serão satisfeitos. Você não tem dimensão do que eu preparei para você no céu. Então pensa, e comece a me agradecer hoje, por tudo que eu já preparei para o momento que eu te receber. A gente tem tanto pavor desse momento que a gente nem toca no assunto, larga para lá, fala, não quer tocar nesse assunto. Mas é interessante pensar nisso, como é que Ele prepara. E Ele fala de um jeito tão bonitinho, que da mesma forma, quando a gente recebe uma coisa preciosa, e a gente guarda aquilo, que Ele também, Ele caminha com tanto cuidado, porque Ele tem que guardar com tanto cuidado todas as almas que estão entregues para Ele. Que as nossas almas estão escritas e guardadas dentro do coração dEle. Acho que só metade do que eu falei dá para a gente dançar a noite inteira e pensar o quanto a gente é amado e cuidado. E mesmo assim a gente ainda consegue ser infeliz, ser deprimido, ser tenso, preocupado, angustiado. Não cremos num Deus que pode nos amar tanto. Quando Deus tem uma preocupação imensa pela nossa redenção, Jesus fala, eu por amor eu vim, e por amor a você eu sofri tudo para sua alma. E na nossa redenção, você imagina, Jesus ficou como aquele que a gente adora ler,
as parábolas da misericórdia dele, que é aquele que nos busca como ovelha perdida, aquele que nos procura como aquela mulher que perdeu a moeda, como o pai que recebe o filho. É ele, né, que está sempre atrás de nós, sempre correndo atrás de nós. E aí ele mostra uma imagem maravilhosa para essa santa, que ele convida ela a deitar o ouvido, fala: deita, coloca a cabeça, reclina nos meus pés. E ela coloca o ouvido em cima da chaga do pé dele. E ele fala com ela assim: o que você está ouvindo? E ela fica sem saber se podia responder para ele. E ele fala: você não percebe uma caldeira fervendo? Sim. Pois é, isso é como, está fervendo mesmo, é como se me dissesse: corre, corre. E eu corri muito. Ele fala: eu corri muito, estava sempre apressado, ia de cidade em cidade, pregação por pregação, na minha aflição de cumprir tudo para buscar você. O desejo de Jesus de buscar cada um de nós, de lutar pela nossa salvação, de nos tirar do reino que a gente estava, das trevas, para nos levar para um reino de luz, para mudar a nossa história, a nossa vida. Esse é o coração dele, que sofre um amor tão alucinado e tão pouco valorizado. São Francisco ficou cego de tanto chorar, porque ele falava: o amor não é amado. Ele chorou tanto que ele ficou cego, porque o amor não era amado. Diferente de hoje. A gente pensa, vocês pensam nesse amor dele? Vocês pensam de verdade assim: nossa, como eu sou amada, como Deus me ama, como Ele cuida de mim, como o coração dele, como Ele mostra para ela, é um abismo de misericórdia. Essa misericórdia que a gente não vai conseguir compreender, porque Ele ama, Ele cuida de cada filho, né? Ele fala que se a gente quisesse ir até Ele, que tem 3 tipos de homens. Ele fala: tem aquele que parece estar paralisado, que morre de medo de mim, que tem medo que não chega em mim. E por que tanto temor? Ele fala: se ele vier, eu o curarei dessa paralisia, de tantas coisas, e de tantas coisas ele pode chegar, se ele só chegar até mim e disser que quer. Ou de muitas vezes ele fala: tem aquele homem inquieto, nervoso, aflito, pensa na minha paixão e de como eu fui paciente para poder tolerar todos os sofrimentos. E você vai se acalmar diante, às vezes, de tão pouca coisa. E ele fala: e aquele homem que faz tudo de uma forma desleixada, é porque, na verdade, ele fala, é a sua tibieza em me amar, em ter cuidado com as minhas coisas. A gente fica envergonhada quando vai lendo as coisas de Jesus, né? Desse cuidado apaixonante. Ele tem um amor apaixonado por cada um de nós, e que a gente não consegue corresponder a esse amor, porque a gente nem pensa num coração que nos ama tanto, que bate por amor a cada um de nós. Ele fala da alegria que ele sente quando cada um de nós arrepende de um pecado, não por medo dele, mas por amor. E é tão interessante que ele diz assim: todos nós que somos leigos, quando pecamos, que a gente machuca, né? A gente fere de novo, é como se ele tivesse novamente preso à cruz. E a gente também suja o rosto dele. Mas que quando um sacerdote ou uma freira, uma religiosa, peca, rasga o coração dele. Porque o sacerdote, ele nasceu dentro do coração de Jesus. Então, quando a gente também tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente está rezando pela santificação dos sacerdotes. Então, quando eu trago para vocês uma pincelada sobre o coração de Jesus, é porque a gente precisa voltar o nosso olhar para um coração que nos ama sem igual. E às vezes a gente fica vivendo relacionamentos e a vida mendigando afeto, sendo mal amada, mal cuidada, mal olhada, cuidada de qualquer forma, e a gente aceita os nadas daqui, mendiga sentimento, e não temos condição de compreender um amor incondicional como o de Deus por cada um de nós, que não quer ver a nossa vida como está, mas é capaz de transformá-la, de colocar onde Ele sabe que nós podemos chegar, se apenas você disser:
entra, a casa é sua, porque Ele bate todos os dias a porta do seu coração. Imagina, Ele nos ama com o amor que o Pai o amou. E a gente simplesmente ignora esse amor ou despreza esse amor. Porque o ser humano é assim, quando alguém fica sabendo que você é muito amado, fala, fulano gosta de você, você fala, nem ligo. Mas o dele, a gente deveria se lançar nesse coração. Porque isso é uma fornalha que queima sem nos consumir. E queria sugerir a cada um de vocês uma tradição antiga da igreja, que eu não sei que quantos de vocês conhecem, já fizeram isso, que se chama entronizar o coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus em casa. Alguém já ouviu isso? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Vocês já fizeram a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa? Alguém já fez? Não? Isso é uma tradição maravilhosa na igreja. E as pessoas que sabem que, na verdade, entronizar o coração de Jesus é dar a Ele o lugar dele dentro de casa. Ele é ser o Senhor da sua casa, ser o Senhor da família, ser, na verdade, o grande amigo da família, ao qual a gente vai poder conversar com Ele. Ele vai ser o centro. Então, como é que isso funciona? Como é que isso funcionou? Essa entronização, ela aconteceu baseado na história, na relação de Jesus em Betânia. Porque quando Jesus foi a primeira vez na casa de Lázaro, Maria e Marta, imagina, passou alguém por lá, uma família muito rica, e falou com eles assim, você poderia receber um pregador itinerante? Era um pregador itinerante? Pode. Família abastada, né? Pode. Aí chegou Jesus com aquela leva dele, né? Uns 13 homens pelo menos. Chegou aquela turma, e eles receberam ele como uma visita, sentaram distantes, comeram, a conversa foi agradável, Jesus muito agradável, observava todo mundo, comeram e foram embora. E na hora de ir embora, Lázaro e Marta devem ter ido levar Jesus à porta e falou com ele, tá, depois você passa aqui, não é assim que a gente faz com quem a gente não é muito íntimo, né? Depois você volta. Mas Jesus voltou, né? Porque ele era terrível, voltou. Aí ele voltou, e a conversa já foi melhor. Lázaro já sentou mais perto dele, e a conversa foi interessante, o bate-papo foi bom. E Lázaro gostou dele, Marta gostou. E aí, quando Jesus foi embora, Lázaro falou com ele assim: aqui só volta? Passa aqui de novo. Jesus falou: eu volto, Lázaro. E voltou. Só que a terceira vez que ele voltou, a conversa já foi completamente diferente. Porque Lázaro assentou de frente a Jesus, ajoelhou diante dele, encostou o cotovelo dele no joelho de Jesus, olhou para Jesus e falou assim: Senhor, essa casa não era assim não. Aqui nós éramos 3. Era Marta, Maria e eu. Mas Maria foi embora, e ela se tornou prostituta dos leprosos. E Lázaro chora. E aí Jesus olha para ele, e essa cena me emociona tanto, porque eu acho belíssima. Fala com ele: não chore, Lázaro, eu trarei Maria de volta. Levou ou não levou Maria de volta? Não teve o último jantar que Maria lavou os pés de Jesus, não quebrou aquele bálsamo, aquele perfume, que Judas falou: mas por que ela está gastando tanto dinheiro com esse perfume? Lembram disso? Então ele voltou. Então, qual é hoje o objetivo quando a gente coloca o Sagrado Coração de Jesus em casa? É para ele ser o grande amigo, para a família se reunir diante dele e contar as alegrias do dia, mas também a tristeza, como Lázaro contou. Porque a gente vai colocar isso no coração de Jesus. E vamos ensinar as crianças a contar tudo para o coração de Jesus. Se já anda de bicicleta, se fez boa prova, se não fez boa prova, se o pai perdeu o emprego, se o pai ganhou um emprego, ele passa a ser o grande amigo da família. E Jesus faz 12 grandes promessas sobre isso, belíssimas, que ele disse para Santa Margarida Maria Lacoque, e que vale a pena vocês conhecerem, se vocês não conhecem. Ele fala da casa que tem entronizado o coração dele, das promessas que ele traz. É belíssimo.
Jesus não precisava prometer nada, porque já nos criou, nos salvou, nos revelou um pai, nos deu uma mãe de presente, não precisava te falar mais nada. Mas mesmo assim, Ele continua somente a dar. Então, e com isso, hoje a gente faz o que a gente chama de hora santa. Uma vez por mês, é um pedido de Jesus, que Jesus fez a Santa Margarida Maria Lacoque, que da primeira quinta para a primeira sexta-feira do mês, na noite de 11 à meia-noite, fizesse companhia para Ele. Então existe um livro, chama Hora Santa, que a gente fica fazendo companhia para Jesus de 11 à meia-noite em oração com Ele. É chamada Oração Noturna do Lar, que hoje a gente faz pela internet e as pessoas acompanham. A gente fica com Ele de 11 à meia-noite. Geralmente são textos belíssimos, que tem a hora que a alma fala e a hora que Ele fala. É muito lindo. São coisas que vale a pena vocês procurarem para poder crescer essa intimidade com Ele. E Jesus deixa uma outra coisa, que Ele diz, que se Ele ensina, Ele fala, às vezes você precisa interceder na vida de alguém, rezar por alguém, que está preso por um pecado, um vício, e hoje tem tanta coisa grave, tanta coisa mais grave que a gente podia imaginar, tantas famílias sofrendo, e o alvo hoje são as famílias, né? Então, tantos tipos de vícios difíceis, que às vezes as pessoas precisam ser libertadas, de tantos pecados sérios. Então, Jesus dita uma oração linda, que eu mandei para a Pati, para ela colocar no Instagram dela, e vou colocar também no meu Instagram, para que vocês possam rezar. Ele fala que essa oração é muito forte, isso Ele mesmo fala, porque é uma oração baseada somente no amor. Ele fala, pelo amor que eu fui até a Virgem e me encarnei, pelo amor que eu aceitei ser enrolado nos paninhos, pelo amor que Ele foi atado à coluna para ser flagelado, tudo baseado no amor. A gente pede a intercessão para que aquela pessoa seja libertada, porque tem coisas que de verdade somente o amor de Deus para poder libertar. Então, quando a gente vive tantos sofrimentos, famílias com maridos viciados em jogos pela internet, em ações via internet, ou em pornografia pela internet, e com isso gerando custos e falência, e tanto problema que a gente não tem dimensão do que está acontecendo. Se a gente tem uma oração dessa tão poderosa na mão, que vocês conheçam alguém ou querem interceder na vida de alguém que precisa de receber a graça de Deus, de ser libertado, rezem. Essa oração foi ditada por Ele, para uma santa. Então que a gente possa aproveitar isso, isso vai estar nos Instagrams, que vocês possam pegar isso. Então tantas armas Jesus deixa na nossa mão, para nos mostrar que o poder da oração é incalculável. Mas nós vamos rezar no coração dEle, como oração ditada por Ele, para libertar quantas pessoas, quantas famílias hoje vocês conhecem que precisam de uma libertação? Quantas? Porque hoje, se eu quiser destruir uma família, eu pego um membro e destruo. Então, o remédio nós temos. Então, que graça nós temos de saber que o coração de Jesus é a nossa fonte segura de amor, de esperança, que nos sustenta, que nunca vai faltar na nossa vida, e que nós podemos sempre ter essa certeza de um amor que nos acompanha, sempre, que não muda de ideia, que é eterno, que vai cuidar de nós sempre. O amor de Deus, Ele não vai mudar porque eu fiz alguma coisa de errado. Deus sempre vai nos amar, e quando a gente peca, Ele agarra mais no pescoço da gente para não nos perder. Jesus não quer nos perder, essa é a misericórdia infinita dEle. Ele quer salvar a todos, o amor dEle por nós é incondicional. É uma das coisas mais lindas que a gente tem na vida, é saber que somos amados. Então, se hoje tem alguma situação na sua vida que te entristece, que te aborrece, lembra desse amor. Fala, existe um coração que bate somente por mim, que me ama, que cuida de mim, e que se eu for até ele e falar Jesus, ele vai falar, o que foi?
Conta para Ele, coloca lá no coração dele. Fala: Jesus, me esconde na sua chaga, estou passando uma fase tão difícil. Me esconde dentro do seu coração. Me esconde. Deixa eu ficar ali descansando dentro do seu coração. Me ajuda a colocar minhas preocupações, meus medos, minhas angústias, as minhas tristezas dentro do seu coração tão sagrado. Porque somente o Senhor pode mudá-lo. Pode mudar tudo do meu, da minha vida, da minha história. Então a nossa confiança nesse coração é a nossa salvação. É certeza, certeza que nós estamos seguros. Por quê? Porque eu tenho um coração que me ama, que bate por mim. Todo poderoso, todo bondoso, todo manso, todo cheio de sabedoria. Então é Ele que nos dá sabedoria, que nos dá mansidão, Ele que é toda bondade, é Ele, somente Ele. Vamos buscar refúgio aonde? Como diz Pedro: aonde iremos, Senhor, se somente Tu tem palavras de vida eterna? Então não existe ninguém como Deus na nossa vida, como Jesus na nossa vida, e não existe nada mais adorável que o seu sagrado coração. Eu queria hoje deixar só pincelado para vocês um desejo de conhecer esse coração que bate por você, e que a gente possa realmente pedir a Ele que a gente seja escondido nesse coração. E até descobrir por essa santa que até o nosso purgatório nós podemos passar escondidos, agarrados no coração dele. É muita graça. Então que Deus nos ajude nessa caminhada, não sozinhos, mas pela intercessão de Nossa Senhora, que o coração imaculado de Maria e o Sagrado Coração de Jesus são sempre muito juntos, e eles estão sempre atentos às nossas orações. Quem falou isso? Foi o anjo de Portugal, quando começou a preparar os meninos, antes da